Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Assis, idealizadora desse podcast que conversa com você. Sou psicóloga, palestrante, mentora e idealizei esse podcast justamente para você ter inúmeros insights e uma vida com mais qualidade, mais plena. Nossos convidados, vocês já sabem, eles são muito especiais. Estamos iniciando agora Setembro Amarelo, onde o nosso foco é total saúde mental. E um dos meus convidados, o primeiro, na verdade, para setembro, ele é um psiquiatra, gente. Eu vou contar para vocês. Estou na área há 30 anos. E esse psiquiatra, qualquer um da nossa área, saúde, que trabalha com saúde, psicólogos, psiquiatras, todo mundo o conhece. Ele não é blogueiro, não. Você não vai encontrar ali nas redes sociais, ali, com aqueles milhões de seguidores. Super reservado, mas um estudioso da área, um pesquisador da área, um psiquiatra, assim, realmente, que a gente fala, meu Deus, nossa, você encaminhou para o doutor Enio. Sim, eu estou hoje com o doutor Enio Roberto de Andrade. Ele é diretor do IPQ, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Também tem mestrado em psiquiatria pela USP. E hoje o nosso tema vai ser aquele que vocês vivem me pedindo. Só se fala nisso, TDAH. Todo mundo aí com diagnóstico pelo TikTok ou se autodiagnosticando. Vamos ver essa história direito, como que acontece? Será que todo mundo que é distraído ou muito agitado tem TDAH? Como é que está essa questão aí do super diagnóstico, todo mundo se rotulando? O doutor Enio vai esclarecer inúmeras dúvidas hoje sobre TDAH e suas comorbidades. Será, incrível. Fique conosco até o final, que muitas dúvidas de vocês, que vocês enviaram para mim nas redes, vão ser esclarecidas hoje, nesse episódio, com muito prazer, Dr. Enio aqui conosco. Doutor Enio, seja muito bem-vindo nessa sua agenda corrida. Obrigada pela sua presença, por ter aceito esse convite. É um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Te indiquei inúmeras crianças no decorrer da minha vida acadêmica, aí, enquanto eu estava atendendo crianças e tudo mais. E hoje estou aqui com o privilégio de te entrevistar. Obrigada. De nada. Que perfeito. Continua ali como diretor, então, do IPQ, do Instituto de Psiquiatria. Sou diretor do Serviço de Psiquiatria Infantil, lá no Instituto de Psiquiatria, que fica dentro do Hospital das Clínicas, do Complexo Hospital das Clínicas. E lá é onde fazem as maiores pesquisas, né, doutor Enio? Geralmente, né, são feitas as maiores pesquisas do que se refere à saúde como um todo, né? Eu me lembro, na época da faculdade, que eu fiz o meu TCC em distúrbios alimentares e tinha o Dr. Taque Cordas, ele está lá ainda? Famoso. Famoso também, né? Você é famoso que nem ele. Quando a gente fala, doutor, você falou assim, Dr. Taque, famoso. É quando a gente fala, doutor Enio, todo mundo tem essa reação, famoso. Não sei se você sabia disso, mas todo mundo diz isso. Vamos lá, doutor Enio, conta pra gente, então. Nós vamos falar um pouquinho sobre TDAH e suas comorbidades. Conta um pouquinho para a gente quais são os principais sintomas do TDAH. Olha, os pontos cardinais do TDAH são a desatenção, a inquietação e a impulsividade. Geralmente, esses sintomas, então, são divididos em 9 itens, por exemplo, de desatenção, 9 itens de hiperatividade e impulsividade, e aí você vai preenchendo esses itens. E à medida que a pessoa tem esses itens e tem prejuízo na vida acadêmica, social, nos relacionamentos, no trabalho, então você faz o diagnóstico de TDAH. Esses sintomas, eles precisam estar presentes por mais de 6 meses e devem ter surgido preferencialmente antes dos 12 anos de idade. Então, alguns sintomas, vou citar alguns, porque não sei todos de como, mas, por exemplo, desatenção, a pessoa tem dificuldade em prestar atenção ou manter a atenção, perde as coisas, esquece o objeto. A inquietação, ele tem dificuldade em ficar parado, sentado, esperar na fila. Também? Fica mexendo com as pernas, às vezes balançando as pernas,
A impulsividade, ele responde a pergunta antes que complete a pergunta, ou ele não lê direito o enunciado e o enunciado está falando, marque a única incorreta, por exemplo, e ele vai marcar a primeira correta que ele teria na prova. Então, isso vai causando prejuízos para a vida acadêmica dele, para a vida social e para a vida no trabalho. E no caso de uma criança, por exemplo, ou até mesmo adolescente, adulto, que às vezes algumas crianças passam pela vida acadêmica, muitas vezes, com diversas dificuldades e não são diagnosticadas, isso traz bastante prejuízo, né? Mas também aquilo que eu falei aqui no início, na abertura, a gente vê aí um monte de gente sendo diagnosticado ou se autodiagnosticando, que é muito errado, né? Então, para ter certeza, o que é ideal? Procurar um neuropsicólogo, um psiquiatra ou psicólogo mesmo, quando a pessoa sente uma certa suspeita de que a criança tem TDAH, qual que é o primeiro passo? Olha, se a pessoa está na dúvida, se a criança tem algum problema, ele pode procurar o profissional que ele achar mais conveniente ou que for mais fácil para ele naquele momento, né? E aí, de acordo com a conversa e esse profissional, se tiver conhecimento e contato, ele vai ajudando essa pessoa a ir procurar os outros profissionais. O profissional que vai tratar, ele tem que ser um médico. Então, geralmente, pode ser um psiquiatra da infância e adolescência, pode ser um neuropediatra, se for criança, pode ser um neurologista, se for adulto, pode ser um psiquiatra, se for adulto, e pode ser um pediatra, que às vezes tem alguns pediatras que tratam também o TDAH, e se for um adulto e que não for um psiquiatra e nem um neurologista, mas se for um clínico que trate também o TDAH, pode ser. A princípio, todo médico está habilitado, né? E autorizado a tratar o TDAH. Normalmente, eu como psicóloga, e também trabalhei em escola há muitos anos, eu encaminhava para o neuropsicólogo quando havia alguma suspeita, e aí esse neuropsicólogo, com os testes já prontos, já encaminhava para um médico. Isso. E aí fazia o fechamento, né? É assim que funciona geralmente. Eu digo sempre que nós, psicólogos, não fechamos diagnóstico, a gente tem as hipóteses diagnósticas e aí a gente encaminha para o psiquiatra, que eu falo que é o juiz, que é o que vai bater o martelo ali daquela nossa suspeita, da nosso HD, e vai dizer, não, é isso mesmo, tem. E aí vai ver a melhor conduta. E o trabalho interdisciplinar ali é fundamental, né? Para quem tem o TDAH. Então, um trabalho em conjunto, principalmente para a criança, que é a área que você atua, então a escola, junto com o profissional que está atendendo, os profissionais, né? Isso é o que vai favorecer bastante para a qualidade dessa criança no colégio, não ter os prejuízos que normalmente trazem. Assim, o atendimento para a criança, ele tem uma diferença em relação ao adulto, porque o adulto ele procura, né, o atendimento porque ele sofre. Então, a criança não. A criança ela é levada ao atendimento. Ela não procura. É raro. Adolescentes, às vezes, acontece deles pedirem os pais, falam assim, olha, eu acho que eu tenho TDAH, não estou conseguindo, eu estudo, não vou bem, acho que eu sou burro, não é possível. Então, eles, às vezes, pedem para ir. Mas a criança menor, não. Então, a criança ela é levada. E, às vezes, eu pergunto à criança, por que você veio aqui? Eles falam assim, olha, não sei. Minha mãe me trouxe aqui. E aí eu brinco com ele, assim, sua mãe te enganou, falou que ia levar você no shopping e trouxe você para o consultório, né? E essas crianças, às vezes, vão ao consultório, são levadas, porque elas fazem também, pelo sofrimento delas, pela dificuldade na escola, os pais sofrerem. Então, pelo sofrimento, aí os pais acabam levando. Porque uma coisa a gente tem que ser bem sincero, nenhum pai acorda com disposição de levar o filho no psiquiatra. E tem uma resistência, né? Quando a gente indica, normalmente tem. Eu vou aproveitar minha experiência na área escolar, né, como educadora também. A maior resistência que tinha na época, quando a gente encaminhava, era o medo em relação às medicações. Exatamente. E isso eu percebo também com os meus pacientes adultos hoje, que percebem um prejuízo, principalmente na área profissional, em relação ao TDAH e vão tomar o Venvance. Quero muito falar de Venvance aqui hoje também. Mas o que eu percebia na época, atendendo aos pais, era a resistência em levar ao psiquiatra pelo medo da medicação.
o que essa medicação iria ocasionar, a dependência, quanto tempo ia tomar. E uma das perguntas que a maioria dos internautas me mandaram aqui é se os sintomas só aliviam com medicação ou se é possível tratar de alguma forma sem a medicação, né? Mas isso fica uma segunda pergunta. Tá bom. Bom, a medicação, ela trata os pontos cardinais do TDAH. Então, a medicação melhora a concentração, melhora a impulsividade e melhora a inquietação. Então, assim, de todos os estudos feitos até hoje, a medicação consegue resolver estes pontos. As outras coisas, elas não melhoram com a medicação. Então, a criança, ou o adolescente, ou o adulto, dependendo da situação, irá precisar de um suporte. Por exemplo, se a criança tem uma dificuldade pedagógica, ela vai precisar de um apoio pedagógico, porque o remédio melhora a atenção, mas o remédio não resolve, por exemplo, uma dificuldade, uma descalculia, uma dislexia. Então, ele vai precisar de apoio para esse tipo de coisa. Se ele tem dificuldade na fala, ele vai precisar de uma fono. Se ele tem dificuldade no relacionamento familiar, talvez vai precisar de uma terapia de família ou intervenção parental. Se ele tem dificuldade na escola, talvez vai precisar de uma intervenção na escola. Quer dizer, isso o remédio não consegue melhorar. E uma coisa que eu tento sempre dizer para as crianças também é assim, o remédio melhora a atenção, o remédio não estuda para você. Então, se você não estudar, você não vai conseguir ter bons resultados nos estudos. Tem algumas vantagens quando tem o diagnóstico, que eu sempre expliquei para as mães, eu falava sobre isso, né, sobre a importância da medicação, eu até dava exemplo, porque assim, acho que é importante deixar claro que o TDAH, ele é uma doença, né, ele está dentro do DSM, que é uma outra pergunta que eu vou te fazer também sobre o DSM, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Por conta dessa questão das redes sociais, do autodiagnóstico e tudo mais, e de algumas pessoas que se dizem profissionais da saúde, mas às vezes não são, e acabam rotulando ou fazendo comentários não pertinentes e que acabam prejudicando muito quem de fato tem o TDAH. Então, recentemente teve uma pessoa, X, que fez o comentário para uma internauta que estava dizendo: eu estou sofrendo muito com o meu TDAH. Tal. E essa pessoa responde assim: enquanto você usar o seu diagnóstico como uma muleta, você não vai ter sucesso, alguma coisa assim. E acabou sendo bastante criticada nas redes sociais. Porque não é uma muleta, ela é algo que precisa realmente de tratamento, né? Então, acho que isso é muito importante a gente deixar claro aqui, em relação ao TDAH. E teve alguma diferença? Agora a gente tem o DSM-5 e temos o DSM-5-TR. Teve alguma diferença de um para o outro? Não teve diferença. Mas no DSM-5 para o DSM-4, a diferença que teve é que no DSM-4 ele tinha uma idade de início mais precoce. E no DSM-5 ele estendeu a idade de início para 12 anos. Né? Porque antigamente você tinha que ter os sintomas antes dos 6 anos. Aí eles colocaram para os sintomas antes dos 12 anos. E por quê? E a outra coisa que mudou no DSM-5 é que algumas outras comorbidades não podiam estar presentes. Então, por exemplo, você na época do DSM-4, você não podia ter TEA, que é transtorno do espectro autista, e TDAH. E no DSM-5 aí você hoje pode ter. A gente pega, até nos stories que eu fiz antes de vir para cá, não sei se chegou a ver, eu falei, né? Porque hoje a gente tem realmente bastante. Aliás, aumentou muito o diagnóstico do TEA, né? Aumentou muito, Mas muito. Mas por que, doutor Enio, isso? O que aconteceu? Assim, existem várias especulações. Eles acham que principalmente o TEA... Desculpa te cortar. O TEA leve e o TEA adulto. Agora apareceu um monte de adulto com diagnóstico de TEA. Existem especulações que Bom, uma delas, acho que é muito importante, assim, antigamente as pessoas falavam pouco de TEA, sabiam pouco de TEA. E aí, à medida que foi aumentando a divulgação e o diagnóstico, então as pessoas começaram a falar mais de TEA. Então, uma maior conscientização. Começaram a conscientizar mais e a prestar mais atenção. E aí, para o aumento da incidência, existem especulações, por exemplo, alguns acham que tem a ver com a poluição, outros acham que tem a ver com os agrotóxicos, mas o fato é que isso ainda não está comprovado. Então, são hipóteses. Tá. Mas houve um aumento. Quando eu comecei a residência em psiquiatria,
era 1 para 10 mil, agora é 1 para 36. Sim. Não, nós temos colégio, né? Em Mogi das Cruzes, a minha família tem. E lá nós percebemos um aumento nos últimos, vou te dizer, acho que nos últimos 8 anos. Antes era tipo uma criança a cada 3 séries. Tinha uma criança na pré-escola, na educação infantil, aí tinha uma criança na 2ª série, outra criança na 3ª. Agora eu te diria que é praticamente em todas as séries. Sim. A gente tem pelo menos um Vocês ou dois estão seguindo alunos. a estatística direitinho, Sim. porque é 1 para 36, então geralmente em Uma cada sala de aula, tem mais ou menos 20 alunos, 2 salas, um aluno ali provavelmente deverá ter TEA. Que coisa, né? Curiosa. Eu acho tão curioso. Eu acho que tem essa coisa da conscientização, mas foi um boom, né, que teve. Exatamente. Interessante. E qual que assim, com relação ao curso da doença, quais são as principais diferenças do TDAH na infância, na adolescência e na vida adulta? Essa pergunta é muito boa, eu gosto dela. Na infância, a criança tende a ser mais inquieta em comparação com as outras crianças, mas o que mais chama atenção e dá destaque é a questão da atenção na escola. Os professores são muito mais atentos a essa questão. Então, quando a criança ela é muito agitada, né, ela vai ser o quê? Uma criança rejeitada pelos colegas. Porque, por exemplo, eu lembro de um pacientinho que eu tive, que ele foi numa festa de aniversário, no meio da agitação dele, derrubou o bolo de aniversário. Então. Quer dizer, ele acabou com a festa. Acaba sendo, às vezes, inoportuno, né? É aquele priminho que a tia vai lá e fecha todas as portas dos quartos, isso, que vai mexer exatamente. em tudo. Então, aí, à medida que vai crescendo, essa inquietação, essa agitação intensa, tende a diminuir. E aí permanece mais a desatenção. Então, os adolescentes, eles já procuram mais por dificuldade de manter a concentração, em estudar e a atenção. E o adulto, ele procura mais por, aí geralmente está ligado à desatenção, mas por uma dificuldade em concluir as tarefas. A procrastinação é frequente no TDAH como um todo, mas no adulto ela é a que mais causa prejuízo. É o maior sofrimento. É o maior sofrimento. Porque a procrastinação, ela é, para mim, acho que um dos fatores de maior ansiedade. Ela causa muita ansiedade, porque você procrastina e as pessoas não entendem essa questão no TDAH, né? Eu acho que a procrastinação é algo que a gente precisa conversar muito sobre isso, sobre o que é. Porque as pessoas não entendem isso e acham que é tipo preguiça. Né? E é diferente, né? O TDAH ele tem uma peculiaridade que ele não consegue muito dimensionar o tempo. Então, se você chega para uma pessoa que tem TDAH e fala com ele assim, olha, essa tarefa aqui, você tem que concluir essa tarefa até sexta-feira. E aí, segunda-feira, terça-feira, aí quando chega quinta-feira à noite, ele fala, nossa, amanhã é sexta, quer dizer, ele se perde ali e aí ele fica desesperado, não raro, ele vira à noite tendo que fazer as coisas para dar conta de entregar. E às vezes acaba furando aí, ganha aquele nome de tratante, de furão, promete, mas não cumpre, e isso vai minando a autoestima da pessoa. Sim. Teve uma internauta que falou sobre isso, sobre a autoestima, se o TDAH mexe muito com a autoestima, mas no caso dela é adulto e realmente é mais pela questão da profissão mesmo. Porque quando você tem o diagnóstico e você sabe, mesmo tomando Venvanse e tudo, e principalmente dependendo do trabalho que você exerce, e se é um trabalho, por exemplo, essa pessoa é farmacêutica, então é um trabalho que requer muita atenção, né? Então, a atenção que ela tem por saber que tem TDAH e o medo de algo sair ali no processo deixa ela extremamente ansiosa. E ela queria saber justamente se teria alguma coisa para aliviar isso. E a gente fala bastante sobre a questão da rotina, da importância da rotina e da organização para o TDAH, não é, doutor? Sim, a organização para o TDAH é fundamental. Aliás, a organização para a maioria das pessoas ela é fundamental e importante. Mas o que a gente observa nas pessoas que têm TDAH, nas crianças, por exemplo, é que se o ambiente externo está desorganizado, aquilo também desorganiza o ambiente interno dele, ele não consegue desempenhar bem. Então, quando uma criança vai estudar, por exemplo, a gente recomenda assim, que ele estude num local organizado, de preferência que não tenha muita interferência, que não tenha barulho, distrações, porque senão isso desorganiza ele, ele não consegue se concentrar para poder estudar.
Então, é importante. Se você chega numa casa, por exemplo, a casa é muito bagunçada, suja, roupa por todo lugar, assim, automaticamente você se sente desconfortável, mesmo não tendo TDAH. É isso que eu ia falar agora. Você imagina para quem tem TDAH. Ele fica desesperado, entendeu? Porque para ele é muito difícil aquilo ali. Perfeito. Então, essas são as principais diferenças da infância, da adolescência e da fase adulta. A procrastinação e, na adolescência, a desatenção também, né? Que acontece bastante. Nem todo TDAH tem impulsividade? Nem todo TDAH tem impulsividade, mas é muito frequente, entendeu? Porque no TDAH, você vai dividir ele em mais ou menos 3 subtipos. Quando a pessoa tem 6 ou mais sintomas de desatenção, ele então é dito predominantemente desatento. Quando ele tem 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade, você diz que ele é predominantemente hiperativo e impulsivo. Quando ele tem 6 ou mais sintomas dos dois, você diz que ele é combinado. Então, quando a criança ou o adolescente ou o adulto é predominantemente desatento, às vezes ele pode não ter impulsividade, ele vai ser aquela pessoa calma, tranquila, ele vai ser só aquela pessoa que não presta atenção aos detalhes. E é muito engraçado, porque na criança, no adolescente, o que é hiperativo, ele é rejeitado, convida todo mundo, menos fulano, porque ele vai causar na festa. O desatento, ele é negligenciado, porque o que acontece? Convida ele, e ele acaba esquecendo, aí as pessoas falam assim, não vou convidar mais, porque eu convido, ele não vem, e aí a pessoa, então, acaba sendo negligenciada. E, obviamente, o pior de todos é o combinado, porque ele não só não presta atenção, como quando vai, causa um agito total. Então, esse é, de todos, o mais grave. Mas você sabe que para o adulto ele é convidado justamente porque às vezes ele é o que agita o local e é porque às vezes tem bastante extroversão, né? Mais extrovertido, mais agitado. Aí vai ter que ver a que preço que o adulto também tá sendo convidado. Mas sim, pode acontecer isso. Pode acontecer. Sim. E o Venvance, doutor? Qual a sua opinião sobre? Você sabe que tem Venvance, bastante gente que toma para emagrecer? Sim, mas ele é usado para emagrecer também. Ele tem essa indicação. Mas o Venvance, ele é um estimulante, né? Então, ele é um medicamento que trata o TDAH, assim como os outros estimulantes que tem por aí. Ele dá mais efeito colateral no sentido de tirar o apetite. Então, as pessoas, ou uma parte das pessoas que têm problemas alimentares, acabam também sendo prescrito Venvance. Isso, descobriram esse benefício também, né? Mas esse é um benefício que não dura muito, tá? Essa é a parte mais triste, porque a perda do apetite, ela não é constante. Então, passado um tempo, ele volta a se alimentar no padrão anterior. E tem alguma diferença entre o Venvance e o Ritalina para as crianças, para os adolescentes? Tem alguma Tem diferença individual. Tem gente que vai se dar melhor com a Ritalina ou com o metilfenidato. Tem gente que vai se dar melhor com o Venvance ou com a lisdexanfetamina. Tá. E o TDAH, normalmente, na família, a parte genética, como que funciona? A parte genética é extremamente importante. O TDAH é um quadro que tem uma herdabilidade muito, muito alta, em torno de 70% a 80%. Então, se tem um pai ou uma mãe com TDAH, aumenta a chance de que o filho venha a ter TDAH 4 vezes. Né? E normalmente nasce com TDAH? Geralmente, nasce com TDAH. E como é que acontece essa coisa de... Às vezes, então, os adultos que estão sendo diagnosticados com TDAH agora, eles passaram, então, talvez a infância e a adolescência negligenciando alguns sintomas. Sim, sem dúvida. Que com certeza eles já eram. Sem dúvida. Eles passaram bons apuros na infância e adolescência. E aí chegaram agora e aí descobriram que tinham o TDAH. E com a idade vai melhorando os sintomas, vai diminuindo? Então, como que é o... até 30%, 40% melhora, entendeu? Mas uma porcentagem boa continua com os sintomas de TDAH na fase adulta. E aí, por isso, mereceria cura, tratar. Né? Existe, na verdade, um equilíbrio da doença, bacana. E as comorbidades mais frequentes são ansiedade,
Comorbidade mais frequente é ansiedade. Aliás, a ansiedade acho que é mais frequente em quase todos os outros quadros psiquiátricos. Exatamente. E o Brasil é o país, depois da pandemia, o país mais ansiogênico que existe. Então, aí outra comorbidade frequente é depressão, porque diminui a autoestima, então pode vir a ter depressão. Também uso e abuso de drogas. A pessoa pode experimentar mais pela impulsividade e, infelizmente, droga dá prazer e aí a pessoa experimenta aquilo e acha bom e aí começa a usar deliberadamente em grande quantidade. Uhum. Transtorno bipolar também? Sim, quadro bipolar, porque o quadro bipolar é mais raro, mas no TDAH a incidência de pessoas com transtorno bipolar é mais alta do que nas que não têm TDAH. E o inverso também acontece, né? Quando se tem um quadro bipolar, a incidência de TDAH também é mais alta. Outro transtorno que é bem frequente, que é transtorno de aprendizado com o TDAH. E o TDAH também é frequente no transtorno de aprendizado. Então, vai tudo misturando. Que é a dislexia, descalculia, disgrafia, essas coisas, né? E com relação a essa agitação motora da hiperatividade, né? Como é que a gente pode ver o que é, por exemplo, a pessoa tem pernas inquietas, igual eu falei, como é que a pessoa pode diferenciar se aquilo é da ansiedade ou é tipo do transtorno, um conjunto de... Geralmente, quando você tem uma inquietação por ansiedade, ela está ligada a uma expectativa, né? Então, a ansiedade é aquele sofrimento por antecipação. Vem a preocupação com algo que vai acontecer e aquilo, então, te motiva ou te impede de ficar inquieto, vamos dizer assim, te impede de ficar quieto, quer dizer. Então, a pessoa não consegue ficar... tanto que os desenhos animados até mostram quando as pessoas estão esperando e ficam andando para lá e para cá, que não consegue ficar parado. Já no TDAH, a inquietação é aquela inquietação assim, ele não está na expectativa, ele não está esperando, mas ele não consegue ficar parado ali. É como se tivesse um bicho carpinteiro nele, ou uma formiga lá onde ele está sentado. Então, ele se mexe e remexe na carteira. Não consegue ficar no cinema, por exemplo. Exatamente. Ou assistir uma série do Netflix. E o hiperfoco no TDAH, vamos falar sobre? Podemos falar. O hiperfoco é assim, naquilo que interessa, né? Então, a pessoa se concentra naquilo ali e é como se ele desligasse do ambiente externo e fica só concentrado naquela ação, naquela atividade que interessa a ele naquele momento. Mas também é um prejuízo, porque na hora que você está no hiperfoco, às vezes você deixa passar um punhado de informações que seriam importantes. Então, tudo demais não é bom, infelizmente. E como que eles podem trabalhar isso? Então, se ele tem hiperfoco, por exemplo, é por causa do TDAH que não está sendo tratado, ele tem que tratar o TDAH. Que aí, com a medicação, o tratamento, melhora. Vai equilibrar. Vai equilibrar. Interessante. Porque aí ele passa a prestar atenção com mais facilidade nas outras coisas e não somente naquilo que ele tem muita vontade, desejo ou motivação. Certo. E a gente já falou sobre TDAH e drogas, que eu queria saber. E os sintomas, se eles só aliviam com a medicação. A gente falou um pouquinho sobre isso, da importância. Não, assim, quando é leve, você pode tentar outras atividades que ajudam. Então, por exemplo, atividade física ajuda, meditação ajuda. Sono, né? O sono. Quer dizer, então, tudo isso pode ajudar. Mas quando a sintomatologia é de moderada a grave, essas atividades somente não vão dar conta sem a medicação. Sem a medicação. Tem os aplicativos hoje em dia também, né? Que super ajudam. Tem aplicativos que ajudam
Você lembra de algum para a gente poder falar? Eu também não vou lembrar. Eu não estou com o meu Venvance para lembrar agora, mas tem vários. Depois eu coloco na legenda. Tem vários aplicativos que a gente indica para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ajuda, né, na rotina. Sabe como eu orientava meus pacientes? Eu tinha alguns pacientes que tinham bastante prejuízo na área profissional, principalmente, por conta do TDAH. E não que isso facilite muito, mas ajuda. No dia anterior, separa tudo. E outra coisa, a rotina, por exemplo, deixa sempre o seu celular, a sua carteira, sempre no mesmo lugar, né? Tinha um paciente que toda vez que ele ia para a faculdade, ele esquecia a pasta dele, que era gigante, estava fazendo arquitetura, sabe aquelas pastas? Ou ele esquecia em casa, ou ele esquecia no ônibus, ou ele esquecia no metrô, ele sempre esquecia o material dele. Então, a gente fez vários trabalhos, né? A importância desse trabalho interdisciplinar mesmo, de psicólogo, de psiquiatra, do neurologista, de todos, né? Os professores, os pais estarem atentos a tudo isso, mas o quanto é importante a rotina para o TDAH e aquela questão mesmo da organização, como a gente falou, mas de deixar os materiais separados, para ele poder ter uma vida melhor, né, em relação a isso. E anotar tudo, né, agenda, anotar, checklist, tudo isso, tudo que puder. E ainda assim vão ter furos, mas tudo que puder, né? Porque a rotina economiza energia, né? Porque se você tem o TDAH, mesmo quando você não tem, se você não tem rotina, você tem que ficar lembrando de todos os itens, fazer o checklist para poder executar alguma coisa. Mas se você tem o TDAH, você ficar lembrando de todos os itens é mais complicado porque você vai acabar esquecendo algum. Então, isso já aumenta a ansiedade também. Então, você já vai ter um outro sofrimento, além de, obviamente, ficar muito frustrado quando você perceber que, apesar de toda a sua tentativa para não esquecer todos os objetos, você acabou deixando um para trás que não deveria. Então, a rotina, se você chega... por exemplo, isso que você citou de anotar na agenda. Então, você tem que ensinar para ele mesmo, anota na agenda. Depois você tem que ensinar a olhar a agenda. Checar a agenda, porque senão o cara, você anotou, anotei, mesmo. Olhou, não olhei, então não adiantou. Porque aí, no dia seguinte, ele não olhou a agenda, ele não sabe o que é que vai fazer. E aí ele fica tentando lembrar, ou às vezes esqueceu a agenda, né? Agora, hoje em dia está mais fácil, porque tem tudo no celular, então o cara só não pode perder o celular. Então, olha, a gente falou do TDAH na infância, na escola, que prejudica bastante mesmo, mas os professores normalmente são os primeiros a observarem, a solicitarem a presença dos pais, a fazerem o encaminhamento. Falamos da resistência dos pais por medo da medicação, e a gente explicou aqui, né, a doutora Ene explicou a importância da medicação, quanto ela vai aliviar alguns dos pontos, sintomas. Você falou coisas cardíacas. Pontos cardinais do TDAH, então vimos isso. Agora, e o TDAH para relacionamento? Como que é? Então, tem prejuízo? Tem prejuízo. Tem prejuízo. Você imagina, por exemplo, o TDAH, ele marca o encontro e aí ele erra o horário, a data, ou não aparece no encontro, por exemplo, a pessoa pensa que ele está dando fora. Desinteressado. Está desinteressado, né? O TDAH, ele está conversando, por exemplo, com alguém e ele não consegue manter a atenção, não consegue prestar atenção, aí a outra pessoa pensa, ele não está interessado em mim, não liga para mim, né? Ou ele, então, está muito agitado, aí a pessoa, naquele momento, queria que ela... um pouco mais de calma, ficar com aquela pessoa ali, sei lá, vai a um cinema, por exemplo, o cara não consegue ficar sentado no banco do cinema para poder assistir o filme, e aí a outra fala, nossa, esse cara não dá valor para as mesmas coisas que eu dou valor. Então, e se tiver impulsividade, então pior ainda, né? Aí falam que não deveria, então causa muito prejuízo. Tem a pergunta de uma internauta que se o TDAH é, por lei, considerado uma deficiência. Ele é um diagnóstico e ele tem algumas prerrogativas que pode ser concedida para ele. Por exemplo, na hora de fazer prova no Enem e vestibular, ele tem 1 hora a mais para poder fazer a prova. Ele pode conseguir fazer essa prova num ambiente mais calmo e isolado. Na escola eles também têm isso. Então, tem a preferência de estudar, sentar mais à frente. Não é igual, por exemplo, para quem tem TEA, porque para quem tem TEA tem muito mais proteção, mas também a gravidade do TEA é bem maior do que a gravidade do TDAH.
E onde que as pessoas podem pesquisar sobre quais são essas... Existem sites, por exemplo, de associação de TDAH, que ele pode pesquisar e ver quais são os direitos que ele tem. Bacana. Bom saber, né? Saber. A gente já falou das comorbidades também. Qual a importância do diagnóstico, né? A gente já falou sobre isso também. E quando tem o diagnóstico e o psiquiatra, né, ou o neurologista, enfim, vai perceber as comorbidades, também tem o tratamento com as comorbidades. Então, se a pessoa está com medo de uma medicação, às vezes tem que tomar mais de uma, né? Às vezes, sim. Às vezes tem que tomar mais de uma medicação. Mas é uma coisa muito engraçada, assim, porque o TDAH é uma doença, do ponto de vista de tratamento, muito gratificante. Porque quando a criança melhora, a melhora é, às vezes, tão gritante, tão fantástica, assim, que a partir daí a família quebra toda aquela resistência a medicação, né? Porque o sofrimento sem a medicação é para a família, muitas vezes, não é só para a criança, né? E aí, então, eles passam a ser, assim, grandes defensores de que deve tratar as pessoas com TDAH e se tem algum outro quadro, não. Por exemplo, vamos supor que a criança com TDAH fique deprimida. Não, quando tratou o TDAH, ela melhorou tanto, está deprimida, vamos tratar a depressão. Esse lado também. deprimido do TDAH no adulto tem muito, principalmente de manhã. Como que funciona? É isso Medicação mesmo. também? Via? Você trata com antidepressivo. Né? E aí, estamos acabando com as minhas perguntas aqui. Depois eu tenho que ir aqui, para o celular. O celular tem um monte, gente. Vamos lá. Ai. E quais são os mitos mais comuns sobre o TDAH? Eu acho que um mito que me incomoda muito é quando as pessoas falam que TDAH é um jeito de ser ou que é uma vantagem ter TDAH. Isso, para mim, foi igual essa pessoa da internet colocou, né? Tira essa muleta. Então, porque isso, assim, o TDAH, ele é um diagnóstico psiquiátrico, então ele causa prejuízo e ele só pode ser feito diagnóstico quando ele causa prejuízo. Então, não pode ser vantagem ter prejuízo. Se você tem prejuízo, não tem vantagem. Uma outra coisa que as pessoas têm em relação ao TDAH, às vezes eles falam assim, porque o TDAH é mais inteligente. Não, inteligência isso é uma coisa que falam muito mesmo. Inteligência é uma Tanto coisa... do TDAH quanto do TEA, Pois né? mas então, inteligência é uma coisa, TDAH é outra, TEA é outra. Inteligência acima da média é raro em qualquer situação, inteligência abaixo da média é raro em qualquer situação. O normal, a maioria, é a inteligência ser dentro da normalidade. O que acontece é que algumas pessoas confundem, por exemplo, que eles conseguem ser multitarefa, e aí eles fazem 2, 3 coisas, e então eles acham que isto é ser TDAH e que isso é vantagem. No TDAH, se ele for tentar fazer várias coisas, ele não vai conseguir fazer bem feito e completar todas elas. Eu confesso para você que eu tenho até uma certa dúvida das pessoas multitarefa que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu sempre paro do pressuposto que alguma coisa não vai ficar boa, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, aquela pessoa que assiste televisão, lê jornal, toca violão... Nós mulheres temos fama de ser isso, né? Somos povo. A gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. As mulheres são multitarefas mesmo. Sim. Elas são ensinadas a ser multitarefas e elas conseguem exercer. Então, por isso que eu falo, quando você força muito... Aí depois começa a cansar. As mulheres são mais cansadas que os homens. Inclusive, tem aí uma pesquisa que as mulheres são mais suscetíveis a burnout também, Exato, né? Que elas são justamente mais cansadas. Por conta disso. Não, elas têm a dupla jornada. Elas trabalham fora e quando chegam em casa, a demanda para ela, por exemplo, é grande. Agora eu vou pedir licença aqui para pegar meu celular, porque antes de vir para o estúdio, eu fiz um story lá e coloquei que estaria te recebendo. E para as pessoas que ainda tivessem algumas dúvidas, como o nosso programa não é ao vivo, nosso podcast não é ao vivo, que poderiam me enviar. E aí, muitas pessoas enviaram perguntas aqui. Vamos ver o que veio. Olha, quais as formas de produzir ou reter a dopamina de forma natural, sem utilizar remédios, e se isso é efetivo também? Então, você consegue aumentar a dopamina com atividade física. Mas você não consegue fazer com que essa quantidade seja suficiente
para poder você manter durante o dia todo e conseguir ir bem no trabalho, nos estudos ou no relacionamento. Melhora quando se faz atividade física, mas ela sozinha não dá conta então, para ser de tratar o TDAH. precisa da medicação precisa. Junto. E aí a outra pergunta é, à medida que envelhecemos, é natural que o nosso corpo não funcione tão bem quanto os jovens. A produção e retenção de dopamina também vai ser afetada com o passar do tempo? Os sintomas podem aumentar? Não, será necessário aumentar as doses do remédio? Não há necessidade de aumentar as doses do remédio, porque há uma compensação, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente tende a ficar menos inquieto, então isso já é uma resolução. Ninguém com 60 anos fica subindo em árvore e subindo em qualquer lugar, por exemplo, correndo o tempo todo. E também tem os ensinamentos da vida, a experiência da vida. Então, isso faz com que a pessoa já vai aprender, mesmo tendo TDAH, mesmo sendo impossível, ele vai aprendendo. Então, ele vai controlando e contornando essa dificuldade, assim. Então, não há necessidade de ficar aumentando o remédio. Tá certo. Olha, eu lembrei dessa daqui, que a gente até falou de autoestima. O TDAH afeta muito a autoconfiança e a autoestima, podendo gerar problemas como ansiedade. Como podemos superar esses sentimentos? Então, para a ansiedade existe psicoterapia. Então, uma linha, por exemplo, que é muito recomendada é a cognitivo-comportamental. TCC, né? Ajuda muito. Mas, se você trata o TDAH e você, então, tratando os sintomas cardinais, a pessoa vai ter menos prejuízo. Com isso, ele vai ter menos ansiedade. Perfeito. Aí depois as perguntas são essas que a gente já falou, né? Os sintomas só aliviam com medicação. As pessoas, você percebe que isso é uma preocupação sempre muito pertinente com relação à medicação, né? No TDAH. Existe uma preocupação muito grande em relação aos remédios psiquiátricos, né? Eles têm, eu acho que a melhor palavra para ser usada mesmo é preconceito. Então, eles acabam tendo um certo estigma em relação a esses remédios. Eles acham que tomar o remédio, a pessoa vai ficar viciada, alguns acham que vai ficar boba, vai ficar babando. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar os adolescentes, às vezes, têm medo de tratar o TDAH ou não querem tratar o TDAH porque eles acham que vai mudar a personalidade deles, entendeu? E eu sempre explico para os adolescentes, não tem nada que muda a personalidade. Assim. Você não vai virar, se você é palmeirense, se tomar o remédio que trata TDAH, você não vai virar corintiano, fica tranquilo. É difícil, hein? Não existe isso. Ou se você é corintiano, tomar o remédio, você não vai virar palmeirense. Não tem esse negócio de você... mudar a personalidade. Eles acham que não tem um receio, assim, talvez, da energia, né? Porque tem essa agitação, essa energia. Mas às vezes... de repente, ficar muito paradão. Então, mas às vezes essa agitação ela é prejudicial. Assim, a gente não vai deixar... O remédio, para você ter ideia, o remédio é um estimulante. Então, ele não vai deixar o cara paradão, sonado, babando. Pelo contrário, ele vai ter... uma melhora no foco, na impulsividade, ele vai ficar um cara mais agradável, entendeu? Talvez ele não vai ser o bobo da corte, talvez ele vai deixar de ser o motivo de que os outros vão ficar rindo dele na festa e ele não vai perceber. Algumas pessoas, quando tratam TDAH, e aí quando eles começam a ter uma certa noção, assim, às vezes ele até... fica parecendo que está um pouco mais introspectivo ou deprimido. Os pais acham que ele está doente. Isso, né? É o medo, né? O medo dos pais. É tudo aquilo que você falou no começo. Medo de ficar babão, medo de ficar catatônico. Isso. Muito. Acho que o maior medo com relação à medicação, né, é dependência na área da psiquiatria, né, pelo que eu percebo ali no colégio, enfim. É medo de dependência da medicação e de ficar catatônico. Então, e aí se trata... E aí a pessoa depois ela até fica triste. Né? Eu tive, por exemplo, um adolescente que ele era meio que, assim, o motivo da alegria da turma. Aí, quando ele foi tratando e que ele começou a perceber, ele falou assim, não, o pessoal ficava tirando onda da minha cara. Eu falei, era motivo de chacota. Agora que eu vejo. Inclusive, ele até desfez algumas amizades, porque ele sofria com aquilo. Sim, com certeza.
Com certeza. Olha, nós falamos sobre isso, né? Que o TDAH do adulto, por exemplo, ele vem desde criança, talvez, possivelmente não diagnosticado, né? Provavelmente não Muito diagnosticado, né? provavelmente não E diagnosticado. aqui ela está perguntando, essa internauta, qual a causa do TDAH adulto e se o TDAH adulto tem cura, né? Então, tem tratamento igual o TDAH na infância e adolescência e a causa é a mesma, é genética, entendeu? A princípio, o TDAH é uma combinação de fatores do ambiente com o fator genético e a pessoa, então, vai desenvolver o TDAH. Muito provavelmente, esse adulto teve o TDAH durante toda a infância e adolescência e passou despercebido. Então, às vezes, aquele aluno pouco inteligente na sala ou negligenciado por algum motivo e passou despercebido, enfim. Né? Aí a importância da conscientização. Às vezes não é pouco inteligente, às vezes é o contrário, tá? Às vezes ele é inteligente, então ele ia compensando com a inteligência e ia dando conta, mas à medida que você vai envelhecendo e crescendo, as tarefas e as obrigações vão aumentando. Então, aí você já começa a sua inteligência começa a não conseguir compensar e aí os sintomas podem vir a aparecer de uma forma mais intensa na fase adulta, porque agora a inteligência não consegue compensar a desatenção, a inquietação, a impulsividade. Olha que importante. E aí, geralmente, é muito frequente quando eu pego, por exemplo, um adulto que conseguiu ir bem nos estudos até uma certa fase, e aí quando a coisa começa a ficar complicada, por exemplo, ele entrou em engenharia, aí tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Aí quando ele começa, porque o cálculo 1 é por princípio, mais fácil que o 2, que por princípio é mais fácil que o 3, e o 4 é mais difícil. Então, à medida que vai chegando, quando ele chega lá, aí a coisa vai apertando e fala, opa, agora não estou dando conta mais. Aí ele pode, eu tinha isso, era impossível, olha, eu era desatento, agora que eu vejo. Quer dizer, aí ele começa a perceber, puxa, e se eu tivesse tratado? Aí vem aquele momento meio... sei lá, deprê ou aquela coisa assim, né? Puxa, se eu tivesse tratado, eu poderia estar muito melhor. E alguns, eles ficam muito aliviados. Nossa, então o que eu tinha era isso, eu sofri a vida inteira, e agora tem nome, agora eu sei o que eu tenho. Quer dizer, então, depende. Alguns ficam chateados porque sofreram a vida inteira e não foram tratados, e outros ficam aliviados. Nossa, eu achava que eu era diferente, que eu não tinha jeito, que eu não... E aí ele fica aliviado. Isso. Exatamente. Vamos lá. Aí tem assim, o TDAH pode ser confundido com outros transtornos? Pode ser confundido. O TDAH pode ser confundido, por exemplo, com falta de educação, Antigamente as pessoas falavam assim, isso é falta de vara, né? Então, falta de limites, né? Então, ele pode ser confundido com transtorno de conduta, transtorno opositor, né? Pode estar associado. O opositor também. É uma comorbidade, né? Muitas vezes. Muito frequentemente pode estar associado. O opositor também é difícil, né? Bem difícil. Até porque aí ele se opõe deliberadamente, né? Se há uma regra, ele tende a se opor a isso. A partir de que idade consegue diagnosticar? 5, 6 anos você já começa a ver. Já? Deus do céu. E também com medicação, né? Não. Opositor... Na maioria das vezes, só quando está com terapia, comorbidades? Quando a coisa está muito intensa, que você medica. O opositor é só mesmo em casos extremos que você dá medicamento. É mesmo? Geralmente é terapia. E alguma orientação para esses pais? Procurar terapia. Eles vão precisar de treino de habilidade parental. Aí a família toda em terapia, né? Mas geralmente quando se tem criança, você tem que levar em consideração a família toda. Sim, sempre. Atendimento para criança, a gente sempre atende. Já estou acostumado. O combo todo. Olha que a gente está chegando aqui no finalzinho, mas o principal aqui da pergunta dos internautas é com relação à procrastinação. Quais são as principais dicas para não procrastinar? E acho que isso não é só com TDAH. Eu acho que a maioria das pessoas hoje, a gente tem muitas distrações, né? Então, você começa, está fazendo alguma coisa, aí você tem lá as redes sociais, você acaba se distraindo muito e acaba não focando. Assim, eu acho que para procrastinação, a pessoa tem que fazer um treino para aprender o que é importante, o que é imediato, o que é urgente. Então, usa aquela tabela do Eisenhower, sabe? Isso. Né? Aquelas que tem os quadrantes lá, Isso. né?
Tabela de Eisenhower, procurem aí no Google. Depois eu coloco nos stories também. Porque senão, se ele não conseguir fazer esse tipo de situação, ele pode, por exemplo, dar uma importância maior para alguma coisa que não é tão importante e aí deixar algo que é mais importante para depois e acaba que, sem que ele perceba, ele acabou procrastinando. Mas é que a procrastinação é isso mesmo. A gente deixa aquilo que não é tão prazeroso para depois e vamos sempre buscando o que dá mais prazer. Depois eu faço isso. A regra é sempre assim, olha, não tem jeito. Se a coisa é ruim e tem que ser feita, faça o mais rápido que você puder, que você pelo menos cumpriu essa tarefa, entendeu? Uhum. O ideal é óbvio que a gente não faça só coisas que são chatas e que tem que ser cumpridas por tarefa. Então, uma regra que eu sempre tento ensinar para as pessoas é assim, tente procurar fazer algo que você goste também, que aí isso estimula para que você faça. Aquilo que você não gosta, né? A vida é sobre isso, um equilíbrio entre coisas que a gente tem que fazer, precisa fazer e aquilo que a gente gosta de fazer, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio aí para ter aquela questão da plenitude. Doutor Enio, me falando um pouquinho aqui, falando para todos os nossos ouvintes aqui, as pessoas, por exemplo, que de repente não têm condições, né, de procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, como é que funciona no Instituto de Psiquiatria? Para essas pessoas que, de repente, não têm essa questão de ter os honorários. É triste. Tem algum isso. trabalho de pesquisa que as pessoas podem levar? Antigamente tinha, não tinha? Tem pesquisa, mas assim, é triste porque a demanda é muito grande e o acesso é quase inexistente, entendeu? Então, mas existem, assim, na rede, existem psiquiatras que atendem, por exemplo, nos CAPs, então ele pode procurar, se tiver CAPs infantil, por exemplo, então eles estão habilitados a tratar e a procurar. O grande problema é que o número de CAPs infantil é pequeno, aliás, o número de CAPs como um todo no Brasil é pequeno, então o que falta mesmo é o atendimento psiquiátrico pela rede SUS. Pela rede SUS, né? Então, maior conscientização, Janeiro Branco, né? Chegar Janeiro Branco, tem que, correr aí, Leonardo, corre aí com o seu Janeiro Branco para conseguir aí maior conscientização, uma luta, né? Sim, porque, na verdade, a população que precisa de tratamento na rede SUS como um todo é muito grande, então sempre tem essa defasagem. Perfeito. Doutor Enio, que recado que você deixa aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, em relação a TDAH e comorbidades? Que recado final que você deixa aí para elas? Olha, o recado que eu deixo é assim, se você tem suspeita ou se você está na dúvida de que tenha o TDAH, procure uma ajuda de um especialista, porque o tratamento vai te propiciar um alívio muito grande e você vai ter um benefício e uma qualidade de vida muito melhor. Tá vendo? Esse podcast é sobre isso, qualidade de vida muito melhor. Percebe? Doutor Enio, muito obrigada por ter aceito esse convite. Quanta informação importante. Venha outras vezes. Vai ser um prazer te entrevistar sobre outros assuntos ligados aí à psiquiatria, à saúde mental. Muito obrigada. Gratidão aqui a todos os nossos patrocinadores, Academia da Face, Noasis, Lu Souto, Capelli Divine, Shimouse, Alex Deitos, que está sempre aqui conosco. Muito obrigada por estarem aqui, apoiando o podcast Atualiza o Universo. Estúdio Voz também, estamos de sala nova, depois eu mostro para vocês. Beijo! Vamos atualizar e tomar esse colágeno? Vamos! Atualiza o Universo!